Então, agora, a gente vai para o último, que ele é o seguinte. Os últimos 2 slidezinhos que a gente vai falar, que é o seguinte. Eu mostrei para vocês como é que a gente faz aquela operação de convolução e tudo mais, e gera a minha saída y de n, certo? Y de n. Eu quero saber a saída para todos os n possíveis. Mas, e se eu só quisesse saber o y para n igual a 5? Ou para n igual a 2? Ou para n igual a 0? Eu preciso fazer todas aquelas operações matemáticas? Não. Eu posso focar só no que eu preciso. E é basicamente isso que o livro do Hayek traz, né? Então, o que ele mostra é que a gente tem esta operação aqui, certo? Essa operação aqui, me ajude. Eu tenho essa operação aqui, e se eu pegar este cara aqui, eu posso chamar ele de um W de K, onde o N ele é fixo da entrada. O N é fixo da entrada. Então, vai dar um X de K, H de N menos K, que a gente já viu. Então, o meu Y de N, ele vale o somatório dos WN de K. Certo? Então, o N, ele passa a ser uma coisinha aqui para a gente que vai ser fixa. Eu vou saber, eu quero o Y para N igual a 2, para N igual a 3, para N igual a 4. Certo? Beleza. Ele traz um detalhezinho que é importante, que a gente pode olhar o H de N menos K como o H de K menos N refletido. Certo? Então, se eu aplicar menos dos dois lados aqui, eu vou chegar no mesmo lugar aqui. Mas ele mostra que essa operação ela vai ser igual. Mas, bom. Então, o exemplo 2.2 do livro do Hayek lá, então, ele vai dificultar um pouco a nossa vida. Porque ele vai pegar um sinal... Por que ele faz isso? Até para explicitar essa demanda que pode surgir, por que esse exercício é relevante. Se o meu sinal de entrada... O que a gente viu até agora? Até agora a gente viu nessa aula, né, sobre soma de convolução, e a gente viu que eu tinha um sinal x de n, um h de n, e eu queria fazer a convolução dos dois. E os dois tinham tamanho limitado. Né? Um tinha 3 valores diferentes de 0, o outro tinha 3 valores diferentes de 0, a gente fez a operação. Agora, nesse exemplo que eu dei para vocês que tentaram fazer, a gente tinha um com 2 valores diferentes de 0 e outro com 3 valores diferentes de 0 e tal, diferentes operações. Só que nesse caso aqui, esse meu x de n, ele não é limitado. O que significa que o meu x de n não é limitado? O que é o degrau? O degrau ele vale 0 para valores menores que 0 e 1 para todos os outros. Então, vocês já viram que o pepino ficou grande. Porque agora eu teria que representar infinitos valores aqui. E aí eu não consigo fazer isso de maneira amigável, de maneira fácil. E esse cara aqui também, ele também é um sinal contínuo. Então, bom, na teoria, eu vou ter que fazer operação de infinitos valores, com infinitos valores, vocês já sabem que no papel não vai caber. Nem no caderno inteiro caberia, porque afinal são infinitos valores. Certo? Mas eu não quero a operação inteira. Eu só quero para o n igual a infinito, para o n igual a 5. Certo? E aí, a gente vai cair nessa... Vai chegar mais próximo. Então, lembrando lá que o de n aí, não certo? A gente vai chegar um pouco mais próximo da integral de convolução. Do modo com que a gente resolve a integral de convolução, que também não é discreta. E também pode ter sinais de tamanho infinito, sem maiores problemas e tal, desde que a integral não seja infinita. Se a integral for infinita, acabou a história, não tenho resposta. Se a integral ela não for infinita, eu consigo responder. Certo? Então, eu vou apagar aqui e a gente vai dar uma olhada, eu vou desenhar esses gráficos e vocês vão entender um pouco de por que esse negócio pode dar certo. E aí depois a gente vai olhar como é que o Hayek, o pessoal do livro, respondeu esse exercício. Mas vamos tentar entender a moral da história. A moral da história é que o meu x de n, ele é um sinal
Assim. Só que ele é infinito, ele não vale zero nunca. Ele vale sempre 1. Então, pelo método que a gente aprendeu até este momento, ele vai ter que gerar isso aqui em infinitos degraus, infinitos impulsos unitários ali, multiplicados, nesse caso, por 1 e tal. O H de N, ele também é infinito, certo? E o pior, ele vai crescendo. Então, para quando o N for igual a 0, ele vale 1, porque quanto vale 3/4 elevado na 0? Qualquer número elevado na 0 é 1. Ah, e 3/4 elevado na 1 vale 3/4. E aí, na verdade, ele vai fazendo um negócio assim. Ele vai diminuindo, 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 diminuindo. E ele chega a 0 no limite. No limite lá, então, quando o N for infinito, ele vai multiplicar e vai tendendo a diminuir, 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 diminuindo. Então, ele vai diminuindo. Ele começa em 1, vai 3/4 e vai diminuindo, diminuindo. Então, é um sinal que vai diminuindo. Mas ele vai, eu não sei. Eu posso calcular para qualquer N lá, mas eu não sei muito bem como é que esse negócio ia funcionar. Bom, para quando N for igual a menos 5, certo? Como é que é a nossa operação de convolução? Vamos dar uma olhada. Então, y de N é igual a x de N, que convolui H de N. Até aí, tudo bem? Isso é igual ao meu somatório de K igual a menos infinito a mais infinito de x de K, que multiplica H de N menos K. Isso que a gente viu na aula de hoje. Certo? Aqui é que está a magia do negócio. Certo? E aqui é que está o coração da integral de convolução. Então, nesse caso, a soma de convolução ela começa a se juntar com a integral de convolução e com aquelas aulas que eu passei para vocês assistirem. Certo? Então, se vocês quiserem, vocês podem até assistir de novo, recomendo fortemente, não porque o professor era bom, e sim porque agora, com um pouco mais de conhecimento, vocês vão talvez entender um pouco melhor lá também. Então, beleza. Aqui está o meu H de N menos K. Certo? O que significa H de N menos K? Então, eu vou pegar esse meu H de N e vou gerar o H. Esse cara vai virar o H de K. A primeira coisa que eu vou fazer é H de K. Então, aqui é N, aqui é N. Então, aqui. Vou ter o meu H de K. Bom, H de K é igualzinho. O que muda é o nome do eixo. Ou seja, aqui vai ser 1, aqui vai ser 3/4, e aqui ele vai com seus pontinhos diminuindo, diminuindo, até chegar no fim. Certo? Então, cheguei nesse H de K. Se eu pegar esse H de K agora e transformar ele no H de menos K, o que vai acontecer? O que o menos vai fazer nesse processo? A gente viu lá. Ele vai espelhar o negócio. Então, o que vai acontecer? O gráfico ele vai ficar assim. Então, esse cara... O que acontece com N igual a 0? Qual a diferença de 3/4 na 0? É 1. Quanto vale menos 0? Vale 0 também. Então, ele vai continuar sendo 1 aqui. Certo? O que vai mudar agora é o outro lado. Ele vai passar o 3/4, vai passar a ser na posição menos 1. Então, aqui vai ser 3/4. Então, ele vai se espelhar aqui para lá, até o infinito. E para cá ele vale quanto? Vale 0. Assim como aqui valia 0. Certo? Então, o menos K eu espelhei. Entendido? Porque eu estou querendo gerar isso aqui, pessoal. Tá? Gerei o H de menos K. Agora eu tenho que gerar o H de N menos K. Lembrando que o eixo aqui é K, o eixo aqui é K. Isso é importante, você tem que ficar esperto nisso aqui. Eu falo muito na integral, eu falo dessa história dos eixos aqui, certo? Ó, aqui era N, depois eu passei para K, e aqui ficou K, só que ficou espelhado, certo? O N, agora, nesse gráfico,
ele é uma variável que vai controlar o quanto esse gráfico está para um lado ou está para o outro. Certo? Vocês entendem isso? Não, ali em cima. É o que? Aqui, e aqui é o meu 3/4. Tem a ver com aquele meu 3/4 na N ali, né? E esse de baixo aqui vai ser o 9/16. E assim a gente vai indo, né? Mas beleza. Tá bem. Então, vale lembrar invertir. Só que agora o N é como se fosse uma variável livre. Ele é um cara que eu não sei o valor, ele é um N. Ele pode estar para lá, ele pode estar para cá. A gente vai começar a olhar o N para os 2 pontos em que eu estou interessado. Certo? Um dos pontos é o N igual a -5. Certo? Então, para não ficar um negócio genérico aqui, eu vou tentar pegar o N igual a -5. Vai ficar um pouco mais fácil de ver. Lá na integral, a gente trabalha de maneira completamente genérica. A gente tem o T, que está se deslocando, assim, que está andando e tal. É um negócio que tem que prestar atenção, certo? Quando eu lembro de ter estudado isso, eu lembro que eu demorei um tempinho até pegar essa história do N, porque, na verdade, eu deixei de ser N aqui e passei a ser K. Lá no tempo, quando a gente fala de integral de convolução, a gente deixa de ser T e passa a ser tal, né? É o tal, assim. Certo? Mas, bom, só para fazer um paralelo, para vocês pegarem as relações. Mas, beleza. Então, esse cara, no fim das contas, ele é um cara que ele pode estar, lembrando que aqui é o 0, aqui vai passar a ser um N. Aqui é o K. Aqui é o N. E aí, no N, ele vale quanto? No N, ele vale 1. Aí, no N, -1 aqui, ele vale 3/4. Aqui ele vale 1. Aí, no N igual a -2, ele vale 9/16 e assim por diante. Certo? Isso aqui é o N. Agora deixou de ser um número e passou a ser algo que está em relação a N. Certo? Isso, se vocês entenderem isso, isso é o coração da convolução, pelo menos da integral de convolução. E também vai aparecer aqui na soma de convolução para esses casos em que os sinais não são limitadinhos, não são pequenininhos. Certo? Então, esse N está andando. Bom, especialmente nesse exemplo do Hayek, a gente tem 2 N's reais, assim, são de fato verdadeiros. Então, que é o -5 e o 5. Certo? Então, eu vou pegar e vou converter isso aqui, vou fazer um desenho para quando N for igual a -5. Certo? Então, quando ele for igual a -5, o que vai acontecer? Esse meu K aqui, eu vou ter um -5 toda vez somando esse cara. Toda vez vai ter um -5. Então, se era 0, aonde ele vai passar a ser? Ele vai passar a ser a posição -5. Então, no -5, ele vai valer 1. No -6, ele vai passar a valer 3/4. Vale lembrar que agora ele foi espelhado por causa do -K e ele vai ter esse comportamento. Então, no -7, ele vai valer... Quanto vai valer? Me ajudem. Vai valer 9/16 e assim por diante. Certo? E para cá, tudo ele vale 0. Ó. Para o -4 vale 0, para o -3, para o -2, para o -1, 0, 0, 0, 0, 0. Isso aqui é o H de N menos K para quando N igual a -5. Tá entendido? Entendido esse negócio aqui? Esse vai ser o H de N menos K aqui. Certo? O que vai acontecer? Quando eu quiser calcular para o N igual a -5, eu vou ter que somar isso aqui com... Desculpa, não é somar. Eu vou ter que fazer o x de N multiplicado pelo H de N menos K. E eu quero fazer isso para quando N for igual a -5. Certo? O que significa? Eu vou pegar esse cara, vou pegar aquele cara e vou multiplicar os dois. Em vez de somar cada um dos pontos, eu vou
multiplicar. Certo? Então, para facilitar a nossa vida, eu vou trazer aquele gráfico de lá para cá. Certo? Só que nós estamos no domínio K aqui. Desculpa, aqui é x de K. Eu errei. Esse cara tem que estar no K também. Mas no x de n, no x de K é a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Se eu mudar o K aqui e mudar o K aqui, está tudo resolvido. Ele vai continuar sendo 1 no 0, vai continuar sendo 1 no 0, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, e para cá 0, 0, 0, 0, 0. Esse aqui é o meu x de K, que é o que eu quero fazer a operação. Certo? Que é a operação que está aqui dentro desse somatório. E o que significa este somatório? Significa que eu vou multiplicar esses dois gráficos e depois vou somar todo mundo. Vou somar todo mundo. Vocês entenderam? Então, para o n igual a menos 5, eu vou multiplicar esses dois sinais, vou gerar um novo sinal, e depois o que eu faço? Somo todos os pontos. É isso que eu vou fazer. Certo? E lá na integral de convolução, o que eu faço? Eu faço a mesma coisa, só que lá, em vez de somar, eu integro. Certo? Integro o sinal resultante dessa operação. Tá bem? Mas vamos lá, vamos seguir o baile aqui, pessoal. Então, o que eu preciso agora, em vez de fazer aquela operação de soma que a gente fez há poucos instantes atrás, no outro exercício, aqui ele não pede uma soma. O que ele pede aqui? Uma multiplicação. Professor, como é que eu multiplico duas funções? A mesma história. Ponto a ponto. Nesse caso, vai dar tudo zero. Por quê? Porque para valores menores que menos 5, aqui eu tenho valores válidos. E aqui, para valores maiores que 0, eu tenho valor válido. Então, para cá, essa parte é válida, multiplica por 0, vai dar 0. Nesse pedaço é 0 menos 0, a gente faz de conta que é 0. Aquela história, 0 vezes 0, determinação, não sei o que e tal, mas bom, aqui é 0 vezes 0 dá 0. E aqui é 0 vezes qualquer coisa que é diferente de 0, vai dar 0. Então, qual é o mesmo? E aí eu vou gerar um sinal, esse meu sinal final aqui, que o livro chama de W de menos 5. Certo? O livro dá um nome para esse novo sinal que eu chamei aqui. Esse sinal vale quanto, pessoal? 0, 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 0. Quanto é? 0 mais 0, 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 infinitas vezes? 0. Então, isso aqui vale 0. Nunca podia somar 0 mais 0. 0 mais 0, então, os zeros são o que salvam a vida. Mas tudo bem. Então, beleza. Então, no fim das contas, a solução... Bom, aqui ele vai fazendo, mas aqui, está ali para o menos 5, que é o que importa, né? Então, para o N menos 5, isso vai ser um degrau, fez aquilo lá, eles não se interseccionam, que é o que eu mostrei para vocês aqui. Como eles não têm intersecção nenhuma, essa multiplicação é 0. Certo? Até aí tudo bem? Agora a gente vai para o último, que é o caso do N igual a 5. E aí o N igual a 5, a coisa vai ficar mais chata. Certo? Então, vocês pegaram aqui, agora nós vamos... Eu vou pegar, depois que eu apagar esse pedacinho aqui, ó, do menos 5. Vou apagar esse pedacinho do menos 5 e vou fazer de novo. E agora eu vou fazer com N igual a 5. Não menos 5. E aí o que eu quero é... Eu não quero mais o W de menos 5, eu já sei que é 0. Agora eu quero W de 5, que isso equivale ao X de K, que multiplica o H de N menos K, que agora é 5 menos K. Isso aqui vale quanto? É isso que eu quero saber. Certo? Até aí entendido, pessoal? Beleza. Então, vamos lá. Agora eu vou gerar esse gráfico para quando N igual a 5. O que vai acontecer nesse gráfico? Agora, ele vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ter aqui, agora, quando o cara for 5 aqui.
Então, quando 5 ele vai valer 1, quando 4 aqui vai valer 1, aqui 3/4, aqui ele vai valer 9 sobre 16, e aí ele vai valendo valores até o infinito. Certo? E para cá, para o 6, aqui ele vale 0. Ah, isso aqui é na K. Esse aqui é o H de 5 menos K. Só que eu quero multiplicar esse K, então é o mesmo pontinho que eu quero fazer, pelo meu X de K. Que eu sei que ele vale 1, vale 1, vale 1. Aqui é o K. 1, 1, 1, 1, e assim por diante. Então, aqui vai ser... E aqui, então aqui na menos 1 ele vale 0, 0, 0, 0, 0. Certo? Beleza. Então, e agora? Como é que eu faço esse negócio? Para quando o N for menor que menos 1, tá molezinha, porque menos 1 vezes qualquer coisa, quer dizer, 0 vezes qualquer coisa, vai gerar o meu gráfico final aqui. Aqui eu já sei que é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ah, e agora? Para esses outros pedaços? Para esses outros pedaços, você vai ter que calcular. Eu sei que do 6 para lá, então vamos botar o 6 aqui, é 0 vezes alguma coisa que vai dar 0. Quais valores vão ser diferentes de 0? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Certo? Qual é a vantagem desse negócio? Que, especialmente neste exercício, o professor foi legal, e esse cara vale quanto? Vale 1. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, na verdade, não é qualquer coisa. É 3/4 lá na N menos K, etc. Certo? Então, ele vai valer exatamente o mesmo cara ali. Então, aqui na 5 ele vai valer 1. Aqui ele vai valer 3/4. Aqui ele vai valer 9 sobre 16. Aqui ele vai valer 3/4 na 4. Aqui ele vai valer 3/4 na 5. E aqui ele vai valer 3/4 elevado na sexta potência. Então, basicamente, o que eu vou ter que somar é essas partezinhas. E com isso, eu vou chegar neste resultado aqui, que vai ser o somatório de 3/4, e aí, que é o que está aqui. Certo? Que é o que está aqui. Que é esse cara aqui, os 3/4 na 5 menos K aqui, entre 0 e 5, que foi o que a gente falou. Entre 0 e 5, vai valer o 3/4 na 5 menos K aqui. Então, isso aqui vai ser igual ao somatório de 3/4 na 5 menos K, de K entre 0 até 5. Vale lembrar que o resultado não é essa função aqui, ele é um valor numérico, porque nós estamos interessados para o n igual a 5. Então, eu preciso fazer a operação final de soma desses caras todos aqui, que é essa operação aqui. Então, eu preciso somar esses caras. E aí, isso é uma PG lá e tal, o livro mostra que isso tem aquela razão da PG e tal, uma progressão geométrica, multiplicação e tudo mais. E aí tem uma formulazinha pronta ali, que tu aplica aquele cara e acha qual é o valor. Tá ali o valor. Mas, pô, são só 6 valores lá para a gente calcular. Se vocês parassem aqui, eu não ia achar chato esse negócio. Mas o livro, ele mostra lá a razãozinha da PG, calcula uma PG, uma métrica e tal, que vocês estudaram há 1000 anos atrás, acharam que nunca fossem usar aquele negócio. Na engenharia, a engenharia é legal, ela sempre volta e paga a conta, né? Então, no fim das contas, está aqui. Esse é o resultado, 3/4 na 5 vezes, certo? Que é o somatório dessas partezinhas aqui. Esse conceito que eu trouxe para vocês, que a gente chama de convolução por meio do método algorítmico, esse que a gente pega o H de N, ou pode ser o H de T se for contínuo, transforma no H de K, transformo no menos K, faço o rebatido dele, o espelhado dele, depois eu boto um N livre aqui, que vai me permitir andar
nesse gráfico é o modo com que a gente resolve integral de convolução. O que muda aqui, pessoal? O que muda é que, de fato, a multiplicação é igual, só que vai ser de intervalos contínuos, mas é igual, a mesma multiplicação. A diferença é que essa soma que a gente está fazendo aqui, na verdade, vai ser eu calcular a área sobre a curva. A área sobre a curva, a gente aprendeu em cálculo que é a integral. Então, no fim das contas, a gente vai resolver isso da integral de convolução pelo mesmo método que eu estou mostrando aqui, certo? Lá, especialmente na integral, eu não vou estar interessado em um único ponto do espaço. Eu vou estar interessado nos intervalos. Para cada intervalo, eu vou ter uma resposta dessas aqui. E aí, claro, quanto mais intervalos eu tiver, mais difícil vai ser de resolver a integral de convolução. Mas o modo de resolver é rigorosamente o mesmo que eu tentei explicar para vocês na aula de hoje.